noite, gente. Estão animados? Amém. Pastor, prazer te conhecer, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, por ceder aí o púlpito para refletirmos aqui juntos na palavra de Deus. Lu, acho que eu te cumprimentei ontem. Ah, tá, porque eu tô ficando... Minha mãe morre de vergonha, porque eu tô ficando mal educado. Liga não, a cabeça tá ficando cada vez pior. Mas estamos aqui mais uma noite e eu estou muito feliz por poder ver e rever você. Amém? E hoje, gente, eu queria refletir, já que estamos falando assim de histórias reescritas, né? Obviamente não a partir do passado, né? Porque, como nós falamos ontem, não tem como você reescrever o que passou. Tem como você reescrever a partir do presente, com as lições aprendidas do passado. Aí tem como, né? O passado não tem como mais ser mudado. Pode ser mudado é o presente e o futuro, certo? Eu quero hoje ir para o Antigo Testamento, certo? Ontem nós fomos para o Novo, né? Falamos um pouquinho de Maria, né? Irmã de Marta e Lázaro. E hoje eu quero ir para o Antigo Testamento, que é mais a minha vibe, né? Porque eu gosto mais do Antigo Testamento. Não é que eu não gosto do Novo Testamento, mas eu gosto muito do Antigo Testamento. E eu gosto muito de Gênesis, que é para onde eu quero ir com vocês hoje. Lá no capítulo 16, nós vamos ler uma história que também eu acredito que não seja tão desconhecida, né? Mas eu quero refletir hoje nessa história porque ela tem muitas coisas assim importantes para nós tirarmos de lição para a nossa vida hoje. Ok? Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. E assim como nós estamos, vamos mais uma vez orar e pedir para o Senhor, através da sua bondade, falar com a gente através do texto, tá bom? Oremos. Pai, nós estamos aqui na sua casa mais uma vez. E aí estamos de novo com o texto aberto diante de nós. E agora nós precisamos te ouvir. Então, por favor, fale conosco através desse texto. Que o Espírito Santo, ele tenha total liberdade de falar com cada um de nós agora. E que a sua palavra, mais uma vez, nós pedimos, não volte para o Senhor vazia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Gênesis capítulo 16, o texto começa dizendo assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Vamos aí bem devagarzinho, tá bom? Porque se você cair de paraquedas nessa história aqui sem entender o começo dela, que Sarai, que era esposa de quem? Não lhe dava o quê? Filhos. Qual que é a complexidade dessa informação? Tem uma complexidade aqui. Para o autor estar informando isso, está contando isso, está trazendo isso, é porque isso é importante para o texto. E se ele está fazendo questão de dizer isso, é porque havia uma expectativa naquele casal. Qual é a expectativa que havia no casal? Da descendência. Sim ou não? Quem prometeu dar descendência para Abrão? Deus. Aí, essa promessa, para ter acesso a ela, tem que voltar, né? Você tem que ir lá para Gênesis 12, porque é lá que Deus vai aparecer para Abrão, vai falar com Abrão e vai prometer para Abrão terra e descendência. Certo? Terra e descendência. Então existe aí
uma expectativa. Assim, eu não sei quantos anos de casados eles tinham. Eu sei que Abrão, quando ele sai de Harã, não é de Ur, dos caldeus, é de Harã. Quando ele sai de Harã, sentido Canaã, ele está com 75 anos de idade. Existe aí uma diferença de idade entre ele e Sarai, não existe? Vocês se lembram qual é a diferença de idade para os dois? 10 anos. Então, se ele sai de Harã com 75, ela está com... E não vem dizer que eles estão velhos, porque com 75 anos de idade, tá nada velho não, para aquela época. Hoje aí vai do que você fez na sua vida na juventude. E continua fazendo depois da terceira idade. Eu vi uma foto esses dias que uma prima minha postou de uma senhora que estava completando 108 anos de vida. E ela estava na festa. Eu olhei a foto e falei, não tem 108 anos de jeito nenhum. Então aí, se 75 anos hoje, como diria minha mãe que tem 75, está no bico do corvo? Isso é minha mãe que fala, tá? Não sou eu que estou falando. Aí é contigo, que está na casa dos 70, eu sei que me diz depois. Mas olhando daqui, eu acho que tem uns setentões na igreja, não tem cara de 70 não. Certo? Naquela época, 75 anos não era velho. Porque eles viviam mais de 100 anos de idade. Sarai mesmo viveu, se eu não estou enganado, até 127 anos de idade. Então, o que é 65 anos de idade para quem morreu com 127? Está novona ainda. Super nova. Certo? Então, assim, eu não sei quanto tempo eles estavam casados. Mas, quando chega nesse momento aqui, eles ainda não têm filhos e já fazia uma porção de tempo que eles tinham saído de Harã. Mais de 10 anos já tinha se passado aqui, provavelmente. E nada. Então, ela chega a uma conclusão. Eu vou pular uma partezinha do verso 1, eu vou para o verso 2, depois eu volto para a partezinha que eu pulei, tá bom? Ela chega a uma conclusão, ela chega para Abrão e diz assim, eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Só que aí é o seguinte, para quem está lendo essa história desde o começo dela, e aonde é o começo da história? Dessa história deles. É lá em Gênesis 11, depois do episódio da Torre de Babel. Quando você vai para Gênesis 11, verso 30, se eu não me engano, o narrador do texto já me informou que Sarai é estéril. Então eu já começo lendo a narrativa de Abrão, sabendo, eu sei que a mulher dele não pode ter filho, mas ele provavelmente não, porque não foi Abrão que escreveu Gênesis, foi Moisés. Então o narrador me informa lá em Gênesis 11 que ela é estéril. E aí, essa informação ela é crucialmente importante, por quê? Porque quando vem a promessa da descendência, vai ficar uma pergunta na mente do leitor. Como que ele vai ter filho se a mulher dele é estéril? E aí, agora, a expectativa é por isso, é pela chegada desse tão prometido, aguardado, sonhado, esperado descendente. O tempo vai passando, a história lá vai contar para nós, não de forma tão explícita, aí é por inferência, vai dar a entender o texto que a expectativa de Abrão em relação ao descendente, ele deposita em Ló. E como é que dá para fazer uma inferência dessa no texto? Porque acontece uma coisa bem interessante ali nos capítulos 12, 13 e 14 de Gênesis. No capítulo 12, quando Deus chama ele sai, não é isso que acontece? Aí passa um tempo, né, o texto bíblico não vai ficar dizendo quanto tempo se passou, mas dá a entender que passa um tempo. Eles estão na região do Negueb, e aí o narrador vai informar que tem fome na terra. Não é isso? Aí, por haver fome na terra, Abrão, ele decide pela conta dele, porque o texto em Gênesis é muito... o narrador ele é muito preciso ao informar.
quando Abrão age por conta própria e quando ele age por ter consultado o Senhor. Sempre que ele consulta o Senhor, o texto bíblico vai dizer, e erigiu um altar. E erigiu um altar. Então, todas as vezes que ele constrói um altar, ele consulta ao Senhor. Quando não tem essa expressão, dá a entender que ele toma a decisão pela conta dele. Pela conta dele, sem consultar o Senhor, para onde ele deveria ir, ele desce para o Egito. Não é isso? Aí, antes de chegar no Egito, e aí tem uma coisa que me chama muito a atenção quando o texto vai começando a construir e traçar as características dos seus personagens da história, a gente observa que o único predicado de Sarai, lá em Gênesis 13, é que ela é bonita. Só. Só. E a beleza dela naquele momento para Abrão seria o quê? Um problema. Colocaria a vida de quem em risco? Dele. Aí ele chega para ela e fala assim, como a minha vida está em risco, vamos combinar o seguinte, somos irmãos, hein? Para todos os efeitos, nós somos irmãos, hein? Porque se você chegar lá e disser que é minha mulher, eu vou morrer por tua causa. Está ou não está escrito isso lá no texto? Aí eles meio que combinam. E é isso que eles falam. Aí o que acontece com Sarai? Não interessa o que acontece com Sarai. Sarai é o de menos. O mais importante é que Abrão fique o quê? Vivo, porque Deus apareceu para falar com quem? Comigo. A promessa foi feita para quem? Para mim. Ela é tomada para ser esposa, uma das pelo menos, não sei, né? Esposa de Faraó. Aí a casa de Faraó acontece o quê? É amaldiçoada por causa disso. Ai, que absurdo. Não, não é um absurdo, porque Deus tinha feito um acordo com Abrão. Qual foi o acordo que Deus fez com Abrão? Abrão, sê tu uma bênção. Aquele que você abençoar, eu abençoo. Está em Gênesis 12. Aquele a quem você amaldiçoar, amaldiçoarei. O que ele faz com a casa de Faraó? Amaldiçoa. E o que mais me deixa estarrecida naquele texto de Gênesis 12 é que enquanto a Sarai estava lá em poder do Faraó, Abrão ainda ganhou uma grana com isso. Está escrito lá, ele ganhou ovelhas, servos, riquezas. Eu li um dia essa história com uma amiga minha, ela falou, Mara, que absurdo. Eu falei, ainda bem que na hora que a gente estava estudando a Bíblia lá no sábado à tarde, a gente estava comendo. Que aí deu para dar uma arrefecida na raiva, né? Porque o texto bíblico, ele gera emoções e sentimentos quando a gente está lendo. Pelo menos deveria gerar. Aí o que acontece? O Faraó descobre. E aí, olha que cena. O cidadão que deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra, no contato com a primeira casa, ele é uma maldição. Aí ele é posto para fora do Egito e ele tem que ser escoltado para fora. Porque o texto fala que o faraó manda a guarda dele ir escoltando Abrão para fora da terra. Por que eu vou chegar em Ló. Depois disso, eles chegam lá para as bandas de Sodoma e Gomorra, não é isso? Aí tem aquele momento que Abrão vira para lá e fala, olha para a terra, escolhe. Eles não conseguem mais conviver juntos por causa de briga entre os pastores deles, pelos rebanhos. Então eles precisam se separar. Aí a escolha que Ló faz é ir armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E o narrador já informou que Sodoma não é um bom lugar. Porque o narrador informa isso. É um lugar muito mau, muito violento, não é um bom lugar. O narrador informa isso. Mas foi a escolha de Ló e ele foi armando, não é isso que diz o texto? Foi armando as suas tendas até Sodoma e Gomorra. São duas cidades diferentes, não é a mesma cidade, são duas cidades. Aí acontece uma guerra, lembra da guerra que está narrada lá? São 4 reis versus 5 reis. O Ló é levado como espólio de guerra, ele e outros moradores de Sodoma. Aí, gente, tem uma coisa lá no texto que eu não entendo. Um capítulo antes, o Abrão está com medo de morrer porque a mulher dele é bonita.
No capítulo seguinte, ele sai igual um Highlander, com 318 homens, contra 4 reis, para buscar o sobrinho dele. É umas coisas assim que... Peraí, agora há pouco você estava com medo de morrer. Aí agora você não tem mais medo de morrer. Quando é a tua mulher, vai você. Eu fico vivo, mas valeu, foi bom até aqui enquanto durou. Aí é o sobrinho, ele sai igual um maluco, mas depois ficou com medo. O texto vai falar isso em Gênesis 15. Está morrendo de medo. Porque depois que eu acho que caiu a fichinha dele do que ele tinha feito. Porque ele ataca os caras na surdina da noite, na calada da noite. Sabe aonde que em Gênesis você vai ver isso acontecendo de novo? Lá com Simeão e Levi. Então, o que Simeão e Levi fizeram com os siquemitas? Claro que foi bem pior, porque foi bem mais na covardia do que Abrão. Mas o que Abrão fez também não deixa de ser uma tremenda covardia. Porque ele ataca o exército inimigo à noite, quando eles estão dormindo. E o texto mostra isso. O texto narra isso. Então, isso me faz ver que havia expectativa de Abrão em Ló ser quem? O descendente. Até que Deus chega para Abrão e fala, não é Ló, vai ser um fruto da sua carne. Vai sair de você a semente, Abrão. Só que aí, quando chega aqui, isso sem contar, sem mencionar, que já que não é Ló, então só pode ser Eliezer. E aí o texto mostra certa expectativa de Abrão tornar Eliezer o seu herdeiro, já que a sua mulher não o quê? Não lhe dava filhos. Mas a gente sabe por que ela não dá filhos a ele. Porque o narrador lá no começo já disse, Sarai é estéril. Então chega aqui, Sarai, ela fala, olha, eu não posso ter filho. Eu não posso ter filho. Não posso. Desculpa, não posso. Não posso te dar os filhos que você quer. Então vamos fazer o seguinte. Aí agora eu vou voltar para a parte que eu pulei. Lá no verso 1 fala assim, né, que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então agora Agar aparece na história. E aí a pergunta é, o que Agar tem que ver com o fato de Sarai não poder dar filhos a Abrão? Certo? E aqui eu vou tirar todo o romance da história, tá? Porque eu sei que às vezes a gente vai ler o texto e a gente romanceia a história. A gente quer achar um affair entre Abrão e Agar de alguma forma. Ou, entendeu? Não. Vamos para o texto do jeito que o texto está, certo? Primeiro, Agar, a primeira coisa que o texto fala sobre Agar é que ela era o quê? Ela era uma escrava. De quem? De Sarai. Aí eu fico pensando aqui, de onde é que saiu essa serva egípcia, não é mesmo? Só pode ter sido aonde? Lá daquela vez que Abrão esteve aonde? No Egito. Aí, isso já me faz pensar uma coisa. A pobre da Agar, nem no Egito ela era livre. Nem no Egito ela era livre. Porque para ela ter sido dada, para ser levada como escrava, é porque já no Egito ela não tinha o quê? Liberdade. É a única conclusão que eu consigo chegar sobre Agar. Ela não tinha liberdade, nem no Egito. Só que aqui não deveria ser uma coisa ruim. Porque, afinal de contas, ela foi dada para ser serva do casal abençoador. Sim ou não? Do casal que Deus falou assim, ó, seja uma bênção a todas as famílias. Deveria ser uma maravilha morar com eles. Não deveria ser uma coisa ruim. Ela deveria estar mais livre com Sarai e Abrão do que provavelmente no Egito. Essa deveria ser a expectativa. Aí volta aqui a conversa, né, entre os dois, que nós já lemos. E aí o finalzinho do verso 2 diz assim, ó, que como o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Entenda o texto. Como é que funcionava o contexto daquela época?
Se uma mulher não pudesse ter filhos, ela tinha filhos através do ventre de outra. Nos nossos dias, nós chamaríamos isso do quê? Barriga de aluguel, só que tem uma pequena diferença. Hoje em dia, você faz o tratamento, não é? Paga caro para fazer o tratamento. E aí faz a fertilização, certo? No laboratório. Naquela época tinha isso? Não. Então vai pelas vias naturais. Certo? Só que com uma diferença. O óvulo que é colocado na outra mulher não é extraído de uma e feito ali a junção para poder ela só emprestar o útero para o nenê crescer. Não, porque Sarai era estéril, então não tinha como, e também naquela época não tinha isso. Então, o que dá para entender? Quando a gente vai para comentários bíblicos ler sobre isso aqui, um dos comentários bíblicos de Gênesis que eu li informa o seguinte: se depois que a escrava tivesse o X números de filhos que eles pretendiam ter, a senhora dela poderia matá-la e ficar com as crianças. Por quê? Porque as crianças não é da escrava. É de quem? É da senhora. Por isso que o texto diz, tome a minha serva, e essa expressão tomar no hebraico, ela já denota uma expressão de violência, não é algo assim tão voluntário. Tome a minha serva, deite-se com ela, para que eu, o texto está falando isso, nós não lemos, eu possa ter filhos por meio dela. Então, se depois que que a criança nascesse, Sarai quisesse matar Agar, tudo bem, o filho é meu, o filho não é seu. Entende? E aí, foi o que aconteceu. Abrão concordou com o plano de Sarai. Tá ok? Só que aí, gente, diz assim, ó, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de... Então já tinha passado 10 anos. A promessa lá. Então agora ela está com 75 e ele está com 85 anos de idade. E diz que ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Agar deveria ser mais nova, talvez, provavelmente, né? Enfim. O texto não vai falar. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui. Vocês ouviram em algum momento Agar sendo consultada? Por enquanto, no texto, a gente só tem a voz de quem? Sarai e Abrão. A voz de Agar, ela está muda. Completamente muda. Não aparece a voz dela no texto. Só aparece a voz dos dois. E mais de Sarai ainda. Só que aí acontece o seguinte, quando ela fica grávida, ela começa a olhar com desprezo, diz a minha Bíblia, como é que está na sua? Qual é a palavra que aparece aí? Então, aparece desprezo aí também. Ela começa a desprezar a sua senhora. Então, ela começa a desprezar Sarai. Aí o verso 5, eu acho muito engraçado isso aqui. Sarai chega para Abrão e fala assim, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Ela foi reclamar com quem? Com Abrão. Aí o Abrão vira para ela e falou assim, a escrava é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu, não é meu. Resolve. Porque a escrava é sua, a escrava não é minha. A escrava é sua. Você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que você achar melhor. Aí o texto vai dizer que Sarai humilhou Agar. E, gente, essa humilhação aqui não é só uma humilhação. Eu sei que ser humilhado é uma coisa ruim e constrangedora, mas o texto, no hebraico, ele é um pouco mais profundo.
não é só uma humilhação, é como se a vida de Agar estivesse em risco de morte. Porque se fosse só uma humilhação, ela não teria feito o que ela fez na sequência. E o que ela faz na sequência? Ela foge. Ela foge da presença de Sarai. Porque, muito provavelmente, ela está com medo. Provavelmente, ela foge tentando encontrar o caminho da onde? Para onde vocês acham que Agar estava indo? De volta para casa, para o Egito. Só que aí agora acontece uma coisa que não tinha acontecido antes aqui no texto. Olha que interessante. Quando o anjo do Senhor a encontrou quem? Agar. Quem é que estava procurando por Agar? Deus. Deus estava à procura de Agar. E quando ele a encontra junto a uma fonte de água no deserto, a caminho de Sur, ele pergunta para ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Em outras palavras, é como se Deus estivesse perguntando a Agar assim: a quem você pertence, Agar? De onde você vem e para onde você vai? E ela responde para Deus: eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Ou seja, em algum momento no texto até agora, Deus apareceu para dialogar com Sarai e Abrão? Não. Quando ele aparece para dialogar, ele estava à procura de quem? De Agar. Uma egípcia. Pagã. Escrava. Era atrás dela que Deus estava. E ele vai ao encontro dela onde ela está. Aí o anjo do Senhor, diz para ela: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: eu aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser. Gente, a quem essa mesma promessa havia sido feita 10 anos antes? Abrão. A mesma promessa que Deus faz a Abrão, agora ele faz a quem? A Agar. Não é a Sarai, não, é com a Agar que ele está falando aqui. A Agar. É a mesma promessa. Ele faz para Agar. Porque, afinal de contas, que culpa que Agar tinha que ver com aquilo que tinha acontecido? Ela não tinha nada a ver com aquilo. Ela era uma escrava, ela não estava ali nem por livre e espontânea vontade. Ela já tinha sido tirada do Egito à força, porque ela é uma serva, ela é uma escrava, não tem direito de ir e vir. E aí o verso 11 diz que o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará? Ismael, Ismael. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. O Senhor ouve Agar. O Senhor ouve o grito de aflição de Agar. E aqui, gente, acontece uma coisa muito interessante. Dentro do contexto bíblico, dizem os especialistas, os estudiosos, que só a mãe poderia dar nome ao filho. Por quê? Vocês acham? Porque a mãe, a gente sabe quem é. O pai, nem sempre. Então, o ato de nomear é um ato que demonstra paternidade. Quando Jesus nasce, quem dá o nome para ele é José. E com aquele ato de nomear Jesus, José está dizendo o seguinte: é meu filho. Eu assumo ele como meu filho. Aqui na história, quem é que diz para Agar que o menino tem que chamar Ismael? Deus.
Com isso, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Ismael é meu filho. Eu vou cuidar dele. E não vou cuidar só dele, Agar. Vou cuidar de você também. Aí o verso vai continuar e vai continuar falando de Ismael, né? As características de Ismael. Né? Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Então veja, não era só o Deus que vê para Agar, era o Deus que me vê. Então Deus não apenas ouviu Agar, mas a viu. Então o contato que ela teve com esse Deus, ela dá nome a esse Deus, porque ela teve um encontro com ele ali naquele deserto. E aí agora ele não é qualquer Deus de uma das muitas divindades egípcias que ela tinha. Ele é o Deus que a vê. Ele é o Deus que a ouve. É uma experiência pessoal. Não é uma experiência teológica com esse Deus. É uma experiência pessoal com esse Deus. E aí ela volta, né? Ela volta, diz o texto bíblico, e dá à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu, e Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aí, quando a gente avança um pouquinho, e a gente vai lá para frente na história, e passa aqui um bom tempo, eu acredito que foram 13 anos, mais ou menos, Sara agora, né, não é mais Sarai, Sara fica grávida. E aí, quando nasce o garoto dela, e ele desmama, e aí a idade de desmame é uma coisa que não tem muito consenso, assim, não tem muita unanimidade. Então, estima-se que uma criança, naquela época, poderia ser desmamada em torno de 8 meses a 3 anos de idade, enfim. No dia que o garotão é desmamado, diz o verso 8, Abrão dá uma festa, né? No capítulo 21 de Gênesis, verso 8, ele dá um banquete. E aí o que acontece? Ismael estava zombando de Isaac. Que tipo de zombaria que foi? Eu não vou saber dizer a vocês, ok? Mas eu sei que Sarai não gosta nada, e aí ela vira para Abrão e diz assim, manda essa escrava e o filho dela embora, porque o filho dessa escrava não será herdeira com o meu filho. E aí aqui é o segundo momento. Aí o texto vai falar que Abrão ficou muito incomodado com isso, porque era filho dele. E aí ele teve que mandar, e Deus teve que aparecer, falar para Abrão não se preocupar, porque de Ismael quem cuidaria seria o próprio Deus. Aí ele manda, né, embora Agar com Ismael, diz o texto aqui. E aí diz que Abrão dá para ela um odre com água e pão para eles poderem ir embora, né, sem, né, não sair de mão vazia. E aí o texto diz assim que, no verso 14 de Gênesis 21, na manhã seguinte, né, Abrão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando como? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Sem rumo. Pelo deserto de Beersheba, sem rumo. Ou seja, nem para o Egito mais ela queria voltar. E aí, gente, isso aqui é triste. Diz o verso 15 que quando acabou a água que havia no odre, imagina, sem água no deserto. Ela coloca o menino debaixo de um arbusto, diz o verso 16, se afasta dele, se senta em frente, à distância de um tiro de arco. Um tiro de arco não é uma distância muito longa, não.
50 metros, talvez 100 metros. Era uma distância não tão curta, mas também não tão longa. Porque ela não queria ver o menino morrer. E aí diz que ela, sentando-se em frente dele, a essa distância, ela levanta a voz e chora. E aí Deus ouve a voz do menino. Porque você imagina, o menino devia estar chamando por quem? Pela mãe. O menino devia estar chamando pela mãe. Imagina o desespero. E aí Deus ouve a voz do menino. E aí, quando ele ouve a voz do menino, ele chama Agar e diz assim: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E aí o verso 19 diz que Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água, e indo até o poço encheu o odre de água e deu a beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro. E ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Interessante, né? Porque o deserto é o lugar mais inóspito que tem para se habitar. Pois foi no deserto onde Agar teve o maior encontro que ela poderia ter com Deus na vida dela, e foi a partir dali que ele começou a reescrever a história dela. Porque Deus é o Deus que ouve. Porque Deus é o Deus que vê a aflição e vê o choro. E ouve a voz chorosa. E o mesmo Deus que estava procurando Agar é o mesmo Deus que está procurando a gente também. Que nos ouve, que nos vê, que ouve o nosso choro, que ouve a nossa voz de aflição. O mesmo Deus que estava com o menino também está com a gente. E ele também pode reverter o quadro. Ele pode reescrever a história, ele pode mudar as coisas. E o mesmo Deus que teve um encontro com Agar, e que Agar, de ter um encontro, um conhecimento pessoal desse Deus, é o Deus que me vê, é exatamente o tipo de relação que Deus gostaria que nós tivéssemos com Ele. Deus não quer que a gente se relacione com Ele, gente, como se Ele fosse uma doutrina de uma igreja. Ah, quem é Deus para você? Deus é a primeira crença fundamental da minha igreja. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, e aí começa as 28 doutrinas. Não. O tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele é um relacionamento pessoal. É o Deus que me ouve. É o Deus que me vê. E é o Deus que eu vejo. Porque Agar fala isso. Eu vi a face daquele que me viu. Que me ouviu. Então, o mesmo Deus que encontrou Agar e mudou a vida dela e do filho dela, é o mesmo Deus que quer mudar a minha história e a sua hoje, se nós assim o permitirmos. Então, que nós possamos entregar a nossa vida para esse Deus, e assim como Ele abriu os olhos dela, mostrando uma nova possibilidade, mesmo em meio a todo aquele deserto, que não tinha nada para oferecer, a não ser a morte, é o mesmo Deus que quer abrir os nossos olhos e também nos apresentar uma nova perspectiva, talvez de onde nós não estejamos mais conseguindo enxergar perspectiva alguma. Nós vamos ouvir a última mensagem musical agora, antes da oração, que o Senhor fale ao seu coração também através dela.
Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. Em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Sua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Olhando o universo, posso compreender a tua grandeza, meu Criador. E em cada detalhe tenho convicção que não foi o acaso que me formou. Todo o céu declarando está a glória de Deus majestosa. Sua presença está em todo lugar. Onisciência só em ti eu posso achar. Pra onde irei de tua face me afastar? Se tudo está em tuas mãos, se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Tu me conheces e me sondas, ó Senhor. Pra onde irei de ti fugir? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra fiel me susterá. Me susterá. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite e pelas reflexões que fizemos hoje na sua palavra. Obrigado por histórias como a de Agar terem ficado registradas na Bíblia. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Então, nós podemos ir embora hoje daqui com a certeza de que o Senhor é o Deus que nos ouve, é o Senhor que nos vê, é o Deus que nos vê. E que pode mudar a perspectiva
da nossa forma de olhar para as situações difíceis da vida. Pode fazer surgir água onde aparentemente não tinha água alguma para surgir. Então nós agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor fique conosco dessa noite. É o que pedimos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.